Boa noite, estamos ao vivo e você é meu convidado especial para estar juntinho aqui comigo nesta noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Para quê, Dileuza? Para estarmos aqui buscando conhecimento. Sim, quem anda comigo ou quem já esteve comigo em alguma sessão ou que já acompanhou algum dos meus treinamentos, das minhas palestras, workshops, sabe o quanto eu tenho devoção, vou falar assim, devoção, pela palavra que está em Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Todos que se conectam comigo sabem o quanto eu acho importantíssimo a gente meditar em Oséias 4:6. Por quê? Porque todo o povo de Deus sofre por conta de conhecimento. Sim, todo conhecimento que nos foi amputado faz com que a gente sofra. E uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal foi buscar o conhecimento. E aonde nós encontramos esse conhecimento? Primeiro, antes de mais nada, eu quero que você saiba que não estamos falando e nunca você vai me ouvir falar sobre religião, tá? Aqui eu não vou falar, eu vou estipular uma religião. A forma como você acredita em Deus, ou a forma como você vê Deus, o Senhor do Universo, o Criador do Universo, Pai amado, Pai amoroso, é uma coisa que tem que ser sua. É a sua intimidade com o Criador de todas as coisas. É aquilo que você sente da sua alma, do seu coração, da sua mente. Então não importa o que o homem diga, não importa o que as pessoas falem, não importa a placa de igreja ou a religião que você segue. O mais importante e o que deve ser primordial para você é a forma como a sua alma é conduzida. É a forma como você se sente diante daquilo que você acredita. É a forma como você trata o seu irmão, o seu próximo, diante daquilo que você acredita. Porque hoje, quando eu busco conhecimento através da palavra, eu me conecto com uma força maior, que hoje eu chamo de Pai, que eu chamo de Criador, meu Criador, aquele que me criou, que me mandou para a terra não para sofrer, como eu já acreditei lá atrás, mas que me mandou para evoluir. Evoluir o quê? O meu espírito, evoluir o meu ser, evoluir aquilo que existe de bom e de ruim dentro de mim. Porque todos nós temos, tá? Todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Não vamos aqui nos titular porque agora eu sou boa, eu sou perfeita, eu sou melhor, eu sou isso, isso. Não é sobre isso. Toda vez que você ouvir alguém falar que é bom o suficiente, que ele é perfeito o suficiente, que ele é melhor do que você, se afaste dessa pessoa. Não se permita se manter num lugar com uma pessoa que diz que é perfeita ou que sabe de tudo, de todas as coisas. A gente tem ouvido muito falar aí sobre narcisismo, né? E o narcisista é aquele ser intocável, aquele ser imperfeito. Mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então vamos voltar ao assunto inicial. Qual é o assunto inicial desta live de hoje? É trazer para você conhecimento. É mostrar para você que existe um conhecimento que liberta. É fazer você se despertar daí, da onde você está, para uma vida com excelência. Dileuza, como assim uma vida com excelência? Uma vida com plenitude, uma vida com paz, aonde você compreende, porque hoje, para mim, na jornada que eu trilhei e aonde eu estou hoje, o que é mais importante para mim hoje é estar em paz. É estar em paz com o meu pensamento, é estar em paz com os meus sentimentos, é estar em paz com aquilo que eu sei e acredito. É estar em paz com todos os meus pensamentos, todas as minhas ideias. É poder deitar a minha cabeça no travesseiro e sentir paz. É poder olhar para os meus filhos e me sentir em paz, em poder ter eles, em poder criar eles, em poder alimentá-los, em poder demonstrar o meu afeto e o meu carinho. Porque lá atrás, essa Edileuza não era assim.
Lá atrás, a Edileuza era uma mulher carregada, sobrecarregada, pesada, estressada, que não via o sentido e o significado da vida. A Edileuza que está aqui hoje diante de vocês é uma Edileuza transformada. E eu fui transformada não de fora para dentro, eu fui transformada de dentro para fora. Existe dentro de mim coisas que ainda precisam ser amadurecidas, coisas que eu ainda preciso acessar, que ainda exige de mim sim uma mudança e um olhar com mais profundidade. Mas eu posso dizer para você que aonde eu estou hoje, eu estou muito feliz, já me sentindo muito realizada, porque tudo que eu era lá atrás, eu já não sou mais. Toda a forma como eu pensava de opressão, de medo, de angústia, de estresse, de sobrepeso, de falta de propósito, já não existe mais. Eu encontrei um caminho de verdade e esse caminho me trouxe essa paz, essa plenitude, essa certeza de que a vida tem um significado muito mais lindo e muito mais belo. Ah, Edileuza, você estava contando historinha aí só para mim estar aqui junto com você. Não, amados, não é historinha. Se eu pudesse me virar, sabe, assim, de dentro para fora, para que você conhecesse toda a minha história, do começo, do meio e até aqui onde eu estou hoje, você veria todos os meus medos, você veria todas as minhas incertezas, você veria que eu me tremia toda para estar aqui falando de frente para mais de uma pessoa, quem dirá para todas as pessoas que passarão por aqui. Sim, essa era Edileuza, medrosa, sobrecarregada, pesada, cansada. Quem me vê hoje, ou quem me conhece hoje, ou quem me acessa no dia de hoje, nem acredita que eu era uma mulher sobrecarregada lá atrás. Porque hoje eu tenho paz, hoje eu tenho leveza, hoje eu tenho plenitude naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou entregar, na forma como eu caminho, do jeito que eu me posiciono na vida. Então, o que eu quero apresentar para vocês hoje? Eu quero apresentar para vocês conhecimento. Porque às vezes, queridos, às vezes o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida só tem trazido para você tristeza, angústia, sobrepeso, estresse, mágoa, raiva, ódio, ciúmes, inveja, orgulho. E todos esses sentimentos ruins que fazem com que você se sinta cada vez mais pesado, cansado, sobrecarregado. Então, meu convite hoje é para que a gente possa mergulhar nas escrituras, sim, nas escrituras. Como eu falei inicialmente, não é sobre religião, mas é sobre ler o livro que contém sabedoria e direção para qualquer área da nossa vida. Tem muita gente julgando, apontando, criticando, porque tem pessoas vindo e falando da Bíblia, querendo vender o nome do Senhor, querendo vender. Amados, eu estou aqui me posicionando como uma terapeuta e como uma mentora para direcionar e guiar vocês a um conhecimento. Isso não significa que eu esteja vendendo o nome do Senhor, isso não significa que eu quero me sobressair, né, com a palavra do Senhor, não. Mas eu tenho um canal no YouTube que é Descomplicando a Bíblia. E por que Descomplicando a Bíblia? Porque quando eu comecei a meditar nos versos bíblicos, eu comecei a compreender que aqui tem sabedoria, aqui tem direção para nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, aqui tem direção para todos os pilares importantes de um ser humano, que é sobre relacionamento, é sobre a vida financeira, é sobre bem-estar e saúde, é sobre a conexão com algo maior, com a nossa espiritualidade, com a nossa energia, com o nosso Deus. Eu não sei qual é o seu Deus, mas eu acredito que você está aqui nesta noite junto comigo, é porque você acredita em algo. Então, se você acredita em algo, independente do nome que você dá para esse algo, é uma energia. E quando a gente trabalha essa energia, a gente se conecta com algo maior. E por que não chamar de Deus? Você pode chamar do jeitinho que você quiser.
que a gente não vai entrar nesses assuntos. Não quero gerar polêmica, apesar que é a polêmica que nós gostamos, né? Quanto mais polêmico, mais a gente fica ali antenado, conectado, se sentindo à vontade. Mas eu não quero gerar esse tipo de polêmica. Eu quero que vocês compreendam que a palavra do Senhor é direção. Eu não quero vender o Senhor, eu quero mostrar para vocês que este livro contém sabedoria e conhecimento, como qualquer um outro livro de desenvolvimento humano ou qualquer um outro livro que você já leu nas escolas que você estudou. Sim, você provavelmente estudou muitos e muitos livros nos anos que você esteve estudando. E se você ainda faz estudo, você provavelmente continua lendo livros. Todo bom conhecimento, toda pessoa que busca conhecimento, ela lê livros, né? E por que não lê a Bíblia? Por que tem muitos de nós que usamos a Bíblia como se fosse algo intocável, algo que não se pode tocar, que não se pode ler? Sabe por quê? Porque muitas crenças foram injetadas dentro de você. E por conta dessas crenças, quando você lê a Bíblia, você não se acha merecedor de ler. Você lê a Bíblia e você começa a pensar assim: eu não tenho espiritualidade para isso. Eu não tenho essa conexão com o Altíssimo para me poder ler esta Bíblia. Quando na verdade, aqui, nessas páginas, nessas escrituras, a única coisa que o Senhor quer realmente é que você queira conhecê-lo. É a única coisa que interfere a sua compreensão dos versos. É a única coisa que pode inibir você de compreender cada versículo aqui escrito, é o quanto você realmente quer conhecer esse Senhor. Sim, o quanto você realmente quer conhecer. Porque às vezes a gente está passando pela vida e a gente está assim: eu já conheço Deus. Deus é meu Pai. Deus é aquele que eu amo, é aquele que eu venero, é aquele que eu oro, é aquele que eu grito, é aquele que eu exalto. Mas o quanto você realmente se conecta com essas verdades, com essa direção que Ele tem dado para cada um de nós? Quando nós lemos a Bíblia e nós não compreendemos, diz muito sobre o nosso ego. Como assim, Edileuza? Sim, o nosso ego nos interfere de compreender e de acessar essa verdade. O ego é o nosso inibidor de compreensão daquilo que o Senhor ou que qualquer outra pessoa queira te ensinar. Quando alimentamos o nosso ego, a gente não se permite aprender. É a mesma coisa que um aluno quando está na escola. Um aluno que é rebelde, um aluno que tem problemas de aprendizado, de respeito com seus pais dentro de casa, é um aluno que alimenta o orgulho, que alimenta a raiva, que alimenta o ódio, que alimenta o ego. E por isso ele não consegue aprender com seus tutores. Então, se essa pessoa vai para a vida, e aí eu já gostaria que você fizesse uma reflexão da sua vida aí, porque de repente você está aí se alimentando de alguns sentimentos ruins que você viveu lá no seu passado e você não conseguiu ainda se desprender do ego, você não conseguiu se desprender do orgulho, e isso interfere você inibe você, na verdade interfere não, inibe você de aprender, de acessar o conhecimento, de compreender aquilo que realmente o Senhor quer te dizer, aquilo que os versículos bíblicos, eita gente, desculpa, que o versículo bíblico quer te direcionar. Então, quando nós nos alimentamos de todos esses sentimentos ruins, você pode ler e você realmente não vai compreender nada. E por que eu sei disso? Porque eu era assim. Eu era aquela pessoa que eu falava: eu amo a Deus, eu oro toda noite, eu vou ler a Bíblia, porque eu quero entender a Bíblia. Aí eu começava a ler. Quando chegava em Números, pronto, eu desistia. Primeiro, já não tinha conseguido compreender nada lá em Gênesis. E aí quando chega no Números, que aí é aquela linhagem, né, a ancestralidade de Jesus e tudo mais, aí é que eu me perdia toda. Eu falava: qual é o sentido de ler isso aqui que eu não estou compreendendo nada, não estou entendendo nada, o que eu vou acessar aqui?
Amados, era tanta prepotência da minha pessoa, era tanto orgulho escondido por trás de uma máscara de boazinha, que eu não conseguia compreender nada do que era dito em nenhum desses versículos. Quando eu entendi que a raiva, o ódio, o ressentimento são bloqueadores da verdade, eu comecei a diminuir o meu ego, diminuir o meu orgulho, diminuir a minha prepotência e comecei a olhar para as minhas sombras e começar a dar comandos de luz para ela. Se você, assim como eu, não tem entendido porque você ainda não conseguiu acessar a verdade, porque você ainda não conseguiu entrar na luz. O que eu falo em entrar na luz? É se sentir leve, é se sentir tranquila, é compreender que agora sim você está no caminho certo, que você está conseguindo tirar todo esse peso emocional, toda essa angústia, todo esse sofrimento, todo esse sobrepeso que você muitas vezes está vivendo na sua vida, nas suas relações, na sua vida financeira, até mesmo na sua saúde. Porque toda falta de conhecimento faz até que o nosso corpo pereça. Você sabia que toda falta de conhecimento faz com que você adoeça no seu corpo físico? Ai, Gileuza, para com isso. Sim. A nossa falta de conhecimento da verdade que liberta faz com que o nosso corpo físico sofra. Faz com que o nosso corpo definhe. Toda vez que a gente não acessa a verdade que liberta, a gente vai definhando o nosso corpo. O meu chamado, amados, é para que vocês que estão aí do outro lado acessem essa verdade que liberta, acessem esse conhecimento que transforma, comecem a buscar realmente uma mudança para a vida, para a relação, para tudo aquilo que vocês sonham, desejam na vida de vocês. Toda vez que vocês decidirem buscar o conhecimento, toda vez que vocês compreenderem, porque para acessar o conhecimento é fácil, mas primeiro você precisa tomar uma decisão. E qual é essa decisão? De mudar a sua vida. Qual é a decisão que você deveria tomar hoje? Mudar a sua vida. Se você está se sentindo cansada nas suas relações, se você tem se sentido sobrecarregado na sua vida financeira, o seu trabalho tem sido um fardo para ti, tudo que você faz parece que não tem sentido, não tem propósito, tudo que você faz parece que quanto mais você faz, mais fica sem sentido. Às vezes acordar para você tem sido um peso tão grande, que se torna um fardo tão pesado, que você já passou até na sua cabeça, cogitou já até na sua cabeça, que era melhor a morte do que a vida. Queridos, eu estou aqui não só como terapeuta, não só como filha de um pai poderoso, não só como aquela que compreendeu e acessou a verdade. Eu estou me posicionando aqui porque eu quero fazer você que está aí deste lado acordar, despertar o melhor de você. Eu quero fazer você que está aí desse lado começar a compreender que existe sim uma verdade que liberta, que transforma, que traz todo o significado e o sentido para a nossa vida. Mas para que você possa viver tudo isso, você precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão que você deveria ter tomado ontem, ou lá atrás, ou ano passado, mas você está sempre adiando, postergando. Ah não, amanhã eu faço, não, segunda-feira eu faço, não, o ano que vem vai dar certo, porque se esse ano eu vou me posicionar, esse ano eu vou fazer, esse ano vai acontecer, mas aí chega mais um final de ano, você só se preocupa com as festas do final de ano, com a roupa bonita que você vai passar, se você vai passar acompanhada, se você vai estar sozinho ou sozinha. A sua preocupação já começa a mudar, quando na verdade o que você mais gostaria de viver é o extraordinário na sua vida. Ver os seus resultados sendo aplaudidos de pé, ver você vivendo uma relação maravilhosa, ver você se sentindo realizada por ter conquistado sua casa, o seu carro, ver você se sentindo cada vez mais realizada porque você conseguiu alcançar aquele sonho, aquele objetivo que você tanto desejava na sua vida. Queridos, existe um caminho para tudo isso. Existe sim
Hoje eu posso dizer que sim. E aí você que me conhece, pode ser que você fale assim: ah, Julia, mas você ainda... realmente. Eu ainda não estou vivendo tudo aquilo que eu gostaria, mas eu sei que eu estou no caminho. Eu ainda não estou vendo tudo aquilo que eu já coloquei no meu coração. Mas deixa eu falar para você, eu sei que eu vou alcançar. Eu posso ainda não estar acessando com as mãos, com os olhos, mas eu sinto que já é meu. Quando você muda, quando você se transforma, você não precisa obter, porque você já sabe o que é seu. Você só precisa se preocupar com o seu plantio. Se hoje eu ainda não tenho, é porque eu ainda estou no plantio. Se hoje eu ainda não acessei, é porque eu ainda estou plantando. E eu não estou preocupada com a colheita, porque quem planta, colhe. Quem planta em algum momento vai colher. Então a minha preocupação hoje é saber se a minha terra está bem airada, se as minhas sementes estão bem colocadas, se eu estou regando todos os dias com resiliência, com disciplina, com foco, com obediência, se eu estou fazendo o que eu preciso fazer para ter aquilo que o meu coração, alinhado com o Pai, deseja. Porque tem muita gente que vive daquela frase comum que a gente é acostumado a ouvir, que é aquela assim: no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, o tempo de Deus é hoje. Você sabia que o tempo de Deus é hoje? Todas as manhãs, quando nós nos acordamos, é o tempo de Deus. Ele nos deu esse tempo para que a gente possa acordar com a nova mentalidade, com um novo pensamento, agradecendo pela oportunidade de um novo dia e falando: Senhor, hoje eu vou fazer diferente do que eu fiz ontem. Hoje eu vou fazer diferente daquilo que eu fiz ontem. Hoje eu vou ser melhor do que ontem, porque agora eu aprendi que eu preciso plantar para colher. Então toda vez que a gente fica esperando o tempo de Deus e a gente não se posiciona, a gente não se coloca, a gente não começa a arar nossa terra, não começa a plantar nossa semente, a gente fica esperando o milagre de Deus. Só que o milagre de Deus, amado, deixa eu falar uma coisa pra você, o milagre de Deus é você. E Deus já te deu tudo que é necessário para que você viva uma vida com excelência, para que você viva uma vida com transformação. Mas e aí, cadê você? Cadê você que não está aqui nessa live assistindo, aprendendo junto comigo esse conhecimento? E olha que eu nem entrei na palavra ainda, hein? Eu nem entrei na palavra. E na verdade eu acho que eu não vou nem entrar na palavra. Sabe por que eu não vou entrar na palavra? Porque o que eu já trouxe aqui para você, se eu não fizer você despertar daí onde você está, meu amigo, sério, vem fazer terapia. Vem fazer terapia, marca uma sessão, me chama no direct e marca uma sessão juntinho comigo, pelo amor de Deus. Porque tudo que eu trouxe aqui, se até agora você não se despertou daí, se você ainda não levantou dessa cadeira, não se posicionou, tá na hora de você marcar uma terapia. Sério, de verdade. Não perca mais tempo. Porque eu nem entrei na palavra, mas o que eu já trouxe aqui para ti foi coisa poderosa. Foi algo de Deus, porque às vezes eu olho para mim e eu falo assim: Deus, eu não tenho a capacidade de falar tudo isso não. Porque eu era medrosa, eu era uma pessoa que eu tremia minha fala. Eu não fazia apresentação de um trabalho na escola. E hoje eu venho aqui me posicionando na frente de cada um de vocês que estão aqui para mostrar para vocês uma verdade que liberta, uma verdade que transforma. Uma verdade que tem me colocado no meio de pessoas que eu nem imaginava. Uma verdade que tem me feito olhar para a vida de um ângulo totalmente diferente e agradecer a Deus. Porque só quem não agradece a Deus pela vida é quem ainda está em depressão. É quem ainda não compreendeu que a vida é muito mais além do que aquilo que ele vive. Quem não consegue agradecer a vida pelo amanhã, pelo despertar, é aquela pessoa que ainda está depressiva porque ainda está alimentando as suas emoções ruins, porque ainda está alimentando os seus traumas vividos. Amados, não se perca da verdade.
Porque é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Mas se você continuar alimentando mágoa, raiva, ressentimento, deixar que a depressão domine você, deixar que a ansiedade tome conta daquilo que você deseja, você vai continuar definhando, vai continuar sem agradecer pela vida. Porque quem vive em depressão e ansiedade não agradece, simplesmente não tem pelo que agradecer. Aí você pode olhar para mim e falar assim: Deus, eu vou agradecer pelo quê? Eu acordo desanimada, eu vivo desanimada, eu tenho raiva do meu trabalho, eu tenho ódio da minha mulher, tenho raiva do meu marido. Você guarda tanto sentimento ruim que com certeza vai viver depressivo. E aí, por que eu sei disso? Desculpa, prazer, meu nome era depressão. Eu era uma pessoa totalmente depressiva, era uma pessoa que eu não dava conta de acordar cedo. Hoje eu acordo às 4 da manhã. E eu falo pra você, foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. E aí tem gente que fala assim: ai, não tem nada a ver você acordar cedo. Isso não muda, realmente não muda. Porque se você acorda às 4 da manhã e você acorda com preguiça, não se exercita, não cuida do seu corpo, não cuida da sua mente, não cuida daquilo que você come, não adianta. Você pode acordar 3 horas da manhã, vai ficar a mesma coisa. Não é sobre acordar cedo, é sobre quem você se torna, quem você se mantém, ou como você se mantém depois que você se acorda. É o que você faz que muda quando você acorda. Você pode acordar a qualquer horário do seu dia. Quando as pessoas falam assim: acordem mais cedo, acordem às 5, acordem às 4, tem gente que critica. Mas é porque não compreendeu o natural das coisas. Não compreendeu que antes do sol raiar, existe uma frequência de energia que faz com que você consiga se ouvir, que faz com que você consiga compreender aquilo que te dói, que faz com que você consiga compreender, entender aquilo que você sente, aquilo que você deseja na sua vida. Porque a gente está tão acostumado na correria, a gente está tão acostumado a viver ali, naquela agitação do dia a dia, que a gente nem consegue se ouvir. Às vezes o seu corpo já está falando que você está aí doente, o seu corpo está te dando sinais de que você precisa parar, descansar, mas você não dá conta de fazer isso. Sabe por quê? Porque tem muito barulho. Quando a gente está num barulho muito alto, a gente não dá conta de se ouvir. Por isso que acordar antes de todo mundo, por isso que acordar antes do sol levantar vai fazer com que você mude a frequência da sua vida. Mas esse conhecimento está te faltando, não é, meu amigo e minha amiga? Aí às vezes, quando esse conhecimento nos falta, a gente fica com o quê? Com preguiça de acordar. Ai, Dileuza, mas é porque agora eu descobri que eu sou uma procrastinadora. Amados, conhecimento liberta o homem da procrastinação. E sabe por que eu sei disso? Prazer. Eu era uma pessoa procrastinadora. Mas quando eu conheci a verdade que liberta, que eu decidi tomar algumas atitudes na minha vida, porque é decisão, amados. É decisão que muda jogo. Não adianta você querer mudar uma procrastinação, querer mudar a sua preguiça, querer mudar a sua relação, querer mudar a sua vida financeira, se você é aquela pessoa que está sempre vivendo no modo automático, sempre vivendo da mesma forma, sem nenhuma mudança. Não tem como ter resultados novos se você não tem uma atitude e uma postura nova. Por isso que você precisa tomar uma decisão. Você já compreendeu aquilo que vem te sabotando? Se você ainda não entendeu aquilo que te sabota, pode ter certeza que você vai continuar procrastinando, pode ter certeza que você vai continuar tendo relacionamentos ruins, pode ter certeza que você vai continuar escasso. Então todas as certezas que você tem hoje é por falta de conhecimento. Mas o conhecimento, ele transforma o homem. E o meu chamado para vocês é exatamente para isso, para que vocês estejam sempre aqui comigo, buscando esse conhecimento que liberta, esse conhecimento que transforma. Se você assistiu essa live comigo até aqui, e se você perdeu o início dessa live, eu vou deixar ela salva.
tá? No meu vídeo, eu vou deixar ela salva para que você acesse toda a estrutura do que eu trouxe até aqui. Tudo o que eu falei até aqui nos trouxe para falar sobre procrastinação, nos trouxe para falar sobre relacionamento, me fez falar sobre cada um desses tópicos. Eu ia entrar na passagem, eu ia entrar em 1 Coríntios 2, porém eu nem entrei, mas eu já fui tocada de tantas informações aqui que eu precisava. Eu não sei qual é a pessoa que vai estar aqui ouvindo isso, ou quais são as pessoas que precisavam acessar isso. Eu sei que eu fui falando no aleatório. Eu não marquei, eu não tinha colocado algo para fazer diferente de ler a passagem, trazer para você uma direção dentro da palavra. Porém, eu fui tocada por algo mais, eu fui movida por algo diferente. E aí eu fui falando, e eu cheguei aqui no ponto de falar sobre depressão, sobre procrastinação, o quanto eu sou referência, de que o conhecimento liberta. Eu sou a referência para isso. Sabe por quê? Porque eu vivi a depressão, eu vivi procrastinando a minha vida, os meus resultados, eu vivi uma vida de relacionamentos ruins, eu vivia uma vida escassa. Então, queridos, tudo o que eu trago aqui para vocês é uma forma de fazer você abrir a sua mente, abrir a sua mentalidade, fazer você compreender que existe verdades que estão ocultas aí dentro de você, ou que você foi alimentada por crenças que acabaram fazendo com que você viva a vida que você está vivendo. Se você está cansado de viver essa vida no modo automático, se alimentando de relacionamentos ruins, se alimentando de doenças no físico, porque a doença, para vir no físico, ela primeiro começa na alma. Pela falta de conhecimento, o homem adoece, ele definha no seu físico. Então, por isso que se você fez sentido para você tudo que eu trouxe aqui, se fez sentido para você que você está faltando um acessar de conhecimento, que você precisa realmente buscar um conhecimento para te libertar nas suas relações ruins, na sua vida financeira, na sua procrastinação, na sua depressão, na sua ansiedade, não só para você, mas para outras pessoas que de repente você conhece, você precisa assistir essa live desde o começo, tá? Então eu vou deixar ela salva no meu feed, passa lá, assista, comenta. Talvez o conteúdo todo não vai trazer sentido e significado para você, mas eu tenho certeza que alguma coisa que saiu aqui nessa live de hoje vai trazer um sentido, um significado para a sua vida de hoje. Eu não sei para quem que é, eu não sei porquê. Gente, de verdade, eu ia meditar no versículo em 1 Coríntios, do 9 ao 16. Mas do nada eu comecei a falar e fui transbordando e fui me enchendo. E eu fui falando aqui no aleatório. Eu não sei, depois eu vou até reassistir essa live para saber o que foi que saiu aqui. Porque de verdade, não foi da minha parte. Eu tenho certeza que não foi só de mim. Aqui não, tá? Teve algo a mais aqui que eu precisei trazer, que eu precisei transbordar para que você comece a acessar o conhecimento que liberta. Então, se você não me acompanhou desde o começo dessa live, assiste lá no meu feed, passa lá, curte, comenta, compartilha. Eu vou amar ver o seu comentário lá e saber o que foi que chamou sua atenção, o que foi que ativou no seu coração e o que realmente você vai tomar para sua vida depois deste conteúdo, tá bom? Eu espero que a gente possa continuar caminhando juntinhos. Curte lá, comenta e vamos caminhar junto comigo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tenham todos uma linda noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.